Glória a Deus, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas a mais um Poço de Jacó, onde nós ouvimos Jesus falar conosco, onde nós estudamos a palavra de Deus, e o tema desta semana é continuação do tema da semana passada, que é oração, aprendendo a orar com Jesus, porque os discípulos pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, e Jesus ensinou. Então, nós vamos estudar essa aula de Jesus que ele deu para os discípulos. Nós vimos semana passada que a oração do Pai Nosso não era uma reza, mas era um ensino, continha princípios para a gente aprender como orar. Ele estava ensinando como orar. Então, nós vamos hoje nos debruçar sobre o Pai Nosso em si. Semana passada a gente estudou os versículos anteriores, porque na aula que Jesus deu sobre oração, ele explicou alguns princípios antes de iniciar o Pai Nosso. Nós estudamos esses princípios na semana passada, e hoje nós vamos entrar no texto em si do Pai Nosso, que está em Mateus 6, 9 a 13. Mas antes, nós vamos orar, porque a Bíblia diz: antes de tudo, façais oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo aqui, Pai, debruçados nesse tema tão importante que é a oração. Nós estamos aqui porque nós cremos, Senhor, no poder da oração, porque cremos no Deus que ouve as nossas orações, porque confiamos naquele com o qual nós falamos, que nós clamamos, Pai. Oh, confiamos no teu poder, Senhor, confiamos no teu nome, Pai, porque o teu nome está acima de todo nome, Jesus. Nós te agradecemos, porque nós somos testemunhas do poder da oração. E hoje nós vamos estudar mais ainda sobre esse assunto. E eu te peço, Espírito Santo, nos guie, nos leve nesse passeio, Senhor, nesse navegar por esses princípios bíblicos sobre oração. Nos conduza, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Que seja um tempo não só de ensino, mas também de inspiração. E que o Senhor possa falar com cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Então, vamos começar. Eu não vou revisar a aula passada, porque está gravado, está no YouTube. E se você chegou aqui agora, eu convido você a assistir a aula passada e depois vir para essa aula, tá bom? Aprendendo a orar com Jesus, parte 2. Mateus 6, 9 a 13. Você pode ler comigo? Você provavelmente conhece de cor, mas vamos ler porque a gente lê na mesma versão. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia. Jesus começa a oração dizendo assim: mas vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Ele diz: chame Deus de Pai. Quando você estiver orando, lembre do tipo de relacionamento que você tem com Deus. Que Deus é o seu Pai. Lembre da paternidade. Lembre do interesse dele por você. Lembre do carinho dele por você. Nós vimos semana passada a importância da gente tirar tempo de oração. Da gente se fechar, sabe, em um lugar para orar. E esse ensino de Jesus sobre nós fecharmos a porta atrás de nós, para nós orarmos e falarmos com o Pai em secreto, não é porque Deus não pode falar conosco em outros lugares, no trânsito, ou enquanto nós estamos fazendo alguma coisa. Na verdade, Deus está sempre falando conosco. A questão, amadas, é que muitas vezes a gente não escuta Deus. Por isso, Jesus começa falando: tira um tempo especial para falar com seu Pai. Para falar com seu Pai. Porque você vai falar e você também vai ouvir. Porque Deus vai falar com você. E ele começa a estabelecer o princípio da oração. Vós orareis assim, falando que nós devemos lembrar na oração de que Deus é o nosso Pai. Chama ele de Pai.
ora com intimidade, ora com ousadia de filho, ora com intimidade de filho. Ele está ensinando, ó, chega com ousadia na presença dele. Ah, mas eu estou tão falha, mas você não chega na sua capacidade, no seu mérito, você chega pelo sangue de Jesus, diante de Deus, que é o seu Pai, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, diante do trono de graça e misericórdia, e você recebe graça, e você recebe misericórdia. Sim, Deus está assentado no alto e sublime trono, Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é grande, Ele é soberano, Ele é o Criador, mas também é o seu Pai. Então, quando você chegar-se a Ele em oração, você vai chegar chamando-o de Pai, já desde o começo, Pai. E aqui é Abba, eu falei sobre isso semana passada, é paizinho, é painho, é papai, é aquele, não é aquele pai formal, né, genitor, você entende? É a palavra pai com carinho, com intimidade. Papai, meu pai. Chama-o de Abba, chama-o de papai. Vem com intimidade. E eu queria ler para vocês João 14:6. Eu acho que a gente falou sobre isso semana passada, mas eu quero retomar do início da oração do Pai Nosso. E Jesus já começa esclarecendo que é para que a gente considere esse relacionamento quando estiver orando de paternidade com Deus. E eu queria ler esse texto porque eu amo esse texto, queridos. Respondeu-lhe Jesus, João 14:6, está aí na sua telinha. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu amo esse texto, sabe por quê? Porque Jesus esclareceu que tudo que ele fez na obra dele aqui na terra, na redenção na cruz do Calvário, na justificação, quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele fez para que eu e você tivéssemos um relacionamento com Deus de pai e filhas, para restaurar essa posição nas nossas vidas. Deus é o nosso Pai. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Jesus quer que a gente entenda que o que ele fez por nós foi para nos conduzir a essa posição de filhos, para que a gente desfrute desse relacionamento com Deus. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem, eu acho lindo isso, porque Jesus não diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque quando você vem para Jesus, você também vem para o Pai. Porque Jesus e o Pai são um. Então ele disse, quando você veio para mim, você conheceu a salvação, você conheceu o perdão dos pecados, você também conheceu a paternidade de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que tem uma história ruim com seus pais. Com pai, com mãe, ou só com pai. Às vezes não tem nem pai nem mãe, é órfão de pai e mãe, e não conhece paternidade. Mas ele consegue entender a salvação em Cristo Jesus, o perdão dos pecados. Mas às vezes fica só nisso. Só entendendo que foi perdoado, só entendendo que quando morrer não vai para o céu, mas não desenvolve o entendimento de paternidade. Porque não consegue se ver como filho e não consegue ver Deus como pai. Mas Jesus disse, quando você veio a mim como Senhor e Salvador, quando você veio ao meu sangue, o sangue da redenção, da purificação dos seus pecados, você também veio a Deus como pai. Porque quando você veio para Jesus, você veio para a paternidade de Deus. Jesus te fez irmão mais novo dele, filho amado de Deus. Assim como Jesus é amado pelo Pai, você é amado pelo Pai. Porque Deus não tem filhos favoritos. Você agora faz parte da família de Deus. João 1:11-13. Esse versículo tem estado comigo esses 2 meses. Eu não sei quantas vezes eu ministrei esse versículo nesses últimos meses. Eu estava ministrando para os jovens, domingo agora, numa cidade do interior chamada Cumbe, e eu ministrei esse versículo aqui. João 1:11-13. Enquanto eu falava sobre esse versículo, eu via jovens chorando, porque estavam descobrindo a paternidade de Deus. E eu, irmã, de todo o meu coração, eu espero que você conheça a paternidade de Deus.
independente de como foi a sua relação com seus pais na terra. Hoje você tem um Pai no céu que te ama muito e cuida de você, independente da circunstância que você esteja passando hoje ou da sua história. Você, depois que veio a Jesus, você também veio à paternidade de Deus, você também recebeu Deus como Pai. João 1, 11 a 13 diz assim: Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vanessa, e todos não são filhos? Não, todos são criaturas de Deus. Filhos são aqueles que receberam Jesus. Por isso que Jesus disse: aquele que vem a mim, vem ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A paternidade de Deus só é revelada para nós através de Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que recebem Jesus também recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é algo religioso, é uma experiência poderosa que te faz uma nova criatura, que muda completamente e recria o seu espírito, e você se torna filho de Deus. Mas o ponto aqui está no versículo seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu amo esse versículo, eu amo esse versículo. Eu tive o privilégio de ter pais maravilhosos, mas esse versículo também me diz que não só meus pais me desejaram, mas Deus me desejou. Eu nasci de novo pela vontade de Deus. Não importa o seu passado, não importa se você foi desejada ou rejeitada pelos seus pais aqui na terra, ou por um homem aqui na terra, ou por pessoas aqui na terra, ou por seu chefe aqui na terra. Não importa, irmãos. Não importa quem rejeitou você. Não importa quem machucou você nessa terra e disse que você era insuficiente, que você não era suficiente. Eu quero que você entenda que Deus, o seu Pai, desejou você. Você nasceu de novo pela vontade de Deus. Deus desejou você como filha. Você é uma filha planejada de Deus. Sabe aquele filho que o casal planeja, deseja, ora, sonha, e arruma o quarto, e compra a roupa, e tem aquela expectativa que o bebê chegue? Você é esse tipo de filho em relação a Deus. Deus te ama desse jeito. Você é um filho desejado, uma filha desejada por Deus. Então, quando você chegar para a oração, lembre-se como Ele te desejou. Lembre-se como Ele te ama. E chame Ele de Pai. Diga a Ele assim: papai. Papai. Você pode fechar os seus olhos aí, onde você está, e dizer: papai, eu te amo. Papai, eu te amo. Papai, eu te amo. Aleluias. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sabe, a gente ouve muito falar de amor nessa terra, mas tem pouca prova de amor nesta terra. Muitas vezes as pessoas falam de amor, mas elas não vivem o amor, elas não se sacrificam pelo amor. Mas a Bíblia diz que Deus já provou o seu amor por nós. Sabe, o amor de Deus não é apenas uma teoria, ele não é uma música bonita, não, ele não é uma história que você lê apenas, ele tem prova. O amor de Deus tem prova. Qual é a prova do amor de Deus por mim, Vanessa? Ele deu Cristo para morrer por você quando você ainda era pecadora. E hoje eu não sou mais pecadora, não. Se você recebeu Jesus, você é justa hoje, segundo Deus. Ah, mas eu ainda erro, erra. Mas a sua natureza agora é de justiça. Mas quando você ainda era pecadora, a Bíblia diz que Cristo morreu por você. Quando eu não o queria, quando eu não o desejava, quando eu o desprezava, ele morreu por você. Eu estava orando hoje de tarde,
e eu estava estudando esse tema, e eu me lembrei de uma música que eu gosto muito. Essa música está em inglês, e o nome dela é Jireh, ou Jairo, em inglês. E o comecinho da música, eu não vou cantar em inglês, irmãs, eu nem vou cantar, eu vou ler para vocês. O comecinho da música em português diz assim: eu nunca vou ser mais amada do que sou agora. Não foram os meus méritos que conquistaram teu amor. Então não há nada que eu possa fazer para que você deixe de me amar. Não preciso, não é preciso um troféu para que você se orgulhe de me ter por filha. Eu nunca vou ser mais amada do que eu sou agora mesmo. Você entende isso? Você tem revelação desse amor, conhecimento desse amor. A Bíblia fala que nós devemos conhecer a profundidade e a largura do amor de Cristo. Que Deus nos convida a entender o quanto Ele nos ama. E eu acho linda essa música, porque essa música reflete o coração de Deus por nós. O cantor diz: eu nunca vou ser mais amado. Eu vou dizer, você vai dizer: eu nunca vou ser mais amado do que eu sou agora mesmo. Porque Deus me ama e Deus provou o seu amor para comigo, dando Jesus para morrer por mim, quando eu não tinha interesse nele, nem nascida eu era. E depois que eu nasci, irmãos, antes de eu me entregar a Jesus, eu pequei, eu errei, eu ofendi ele tantas vezes, mas ele já tinha me amado. E se ele me amou, não por meus méritos, mas ele me amou porque ele escolheu me amar, não tem nada que eu possa fazer para que ele deixe de me amar. Aleluias. Por isso que a Bíblia diz: o perfeito amor lança fora todo medo. Quando a gente entende que o amor de Deus por nós é perfeito, porque não depende de nossa capacidade, não tem a ver com minha performance, não tem a ver, sabe, com a minha atuação, com o meu esforço, com o meu serviço, não, tem a ver com ele decidiu me amar. Não tem nada que eu possa fazer que faça ele deixar de me amar, porque não foi nada que eu fiz que provocou amor no coração dele. Ele olhou para você e te amou. Ele te viu, irmão, na eternidade, lá antes da fundação do mundo. Ele te viu. E ele enviou o filho dele para morrer por você. Aleluias. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus não precisa de troféus. Sabe, tem muita mulher que ela entende que só tem valor se fizer alguma coisa. A gente quer acertar. A gente quer fazer tudo direito. A gente quer acertar como mãe, a gente quer acertar como esposa, a gente quer acertar como profissional, a gente quer acertar como amiga. E aquele esforço para acertar, isso é bom. A questão é que quando às vezes a gente acha que a gente só é amada porque a gente acerta. Então, eu só mereço ser amada se eu acertar. Não, você é amada independente dos seus erros e dos seus acertos. Você é amada, porque ele resolveu te amar. Você não precisa de um troféu. Ah, você vai se esforçar para agradá-lo, sim, porque você o ama. Mas ele te ama independente do que você faça ou deixe de fazer. Esse é o amor do Pai Celestial por você. Esse é o amor de Deus por você. Por isso que ele diz assim: quando vier falar comigo, me chama de pai, filha. Porque eu amo quando você me chama de papai. Eu amo quando você me chama de papai, porque tudo que ele queria era você por filha. Então, quando você chama ele de pai, o coração dele se alegra, se regozija. Então, Jesus, revelando o coração do pai, ele diz: ei, quando você orar, começa chamando-o de pai. Fala pai, porque ele vai amar esse início de relacionamento, de conversa entre vocês dois. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. E Jesus diz Pai, mas não diz só Pai. Jesus diz Pai Nosso. Você já prestou atenção nisso? Pai Nosso. Eita! Então, eu não sou a única filhinha do papai.
Eu não sou a única preferida do papai, especial do papai, não. Minha irmã é preferida do papai igual a mim, meu irmão é preferido do papai igual a mim. Papai tem vários filhos, é o Pai Nosso. Quando Jesus estabelece essa palavrinha e diz Pai Nosso, sabe o que Jesus está fazendo? Está quebrando todo o egoísmo na nossa oração. Está mostrando que quando eu orar, eu lembre do meu irmão, para orar pelo meu irmão também. Porque eu estou falando não com um pai de filho único, mas com um pai que tem muitos filhos sobre a terra e ama o meu irmão igual me ama. Então, o papai quer que quando eu ore, eu lembre do meu irmão. Quando eu digo Pai Nosso, imediatamente eu tenho que me referir aos irmãos. Por quê? Se é nosso, é porque eu tenho irmãos que são filhos desse mesmo pai. Você entende? Essa palavrinha muda tudo. Essa palavrinha nosso nos lembra que a oração não deve ser egoísta. Nós devemos orar uns pelos outros. E eu lembro aqui a você uma coisa, minha querida. Jó foi abençoado quando orou por seus amigos. Ah, eu tenho tanta coisa para pedir a Deus, eu estou passando por tanto problema. Ela não vai orar por fulana, não. A vida dela já é abençoada, ela não está passando por nenhum problema. Eu que preciso de oração. Eu sei, mas você também precisa orar por seus irmãos, por suas irmãs, pelos outros filhos de Deus. Porque quando você está orando, você está falando Pai Nosso. Então, inclui a família de Deus. Deus tem uma família na terra. Veja aí, Efésios 3, 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Eita glória! Então, tem uma família de Deus, que parte dela está no céu, parte dela está na terra. Mas Deus tem uma família, eu faço parte dessa família. Sabe, irmãos, irmãs, na minha experiência de relacionamento com as pessoas, quando eu me lembro que aquela pessoa é filha de Deus, o meu tratamento com ela é diferente. Deixa eu tentar explicar. Quando eu lido com as pessoas dão trabalho. Pessoas têm problemas, pessoas falham com a gente, certo? Como nós falhamos com os outros. Então, nos nossos relacionamentos, muitas vezes, com as pessoas, a gente tem atrito. Mas, para mim, fica muito mais fácil resolver o atrito. Fica muito mais fácil ter paciência para lidar com meu esposo, com minha filha, com meus irmãos, com minhas irmãs, quando eu me lembro que eles são filhos e filhas de Deus. Existe uma consideração por causa da paternidade. Existe uma consideração por causa da paternidade. Eu tenho uma filha única. E eu ministro para muitas pessoas. A gente serve as igrejas aqui, a gente ministra online, eu e meu esposo. E por causa da paternidade dela, porque ela é nossa filha, quando ela chega em um ambiente que pessoas foram ministradas por nós, naturalmente, ela é bem cuidada, por consideração ao pai e à mãe dela. Isso é natural. Mas nós deveríamos ter essa consideração também. Quando alguém falha conosco, a gente devia lembrar que essa pessoa é um filho e uma filha de Deus. Eu tenho que ter consideração pela paternidade dele. Pai nosso que está no céu. É nosso. Então, amados, lembre de quem essa pessoa é filho. E perdoe seu irmão, perdoe sua irmã, tenha mais paciência, ande mais uma milha, porque você faz parte da mesma família que ele. Você faz parte da família de Deus, do qual toma o nome toda a família. Aleluias. Nós carregamos o sobrenome, nós carregamos o nome de Deus na terra. Nós carregamos a autoridade do nome de Deus, a autoridade do nome de Jesus. Nós somos a família de Deus na terra. Mas Jesus diz: Pai nosso que está no céu. Pai nosso que está no céu. Onde está papai, está a nossa casa. Amém. Onde está o Pai, está o nosso verdadeiro lar.
Onde está o Pai, está a nossa casa. Aleluias. Onde está o Pai, está o nosso refrigério. Onde está o Pai, está o nosso sustento. Onde está o Pai, está a nossa fonte, irmãos. Por que você está dizendo isso, Vanessa? Porque às vezes a gente esquece, a gente acha que a nossa fonte é o nosso braço, a nossa força. A gente acha que a nossa fonte vem daqui da terra, das pessoas, do governo. E a gente esquece que a despensa fica na casa do Pai. Nossa fonte está em Deus, nosso socorro vem do céu. Nosso, sabe, irmãos, a Bíblia diz que Deus vai abrir a janela do céu e derramar sobre nós bênçãos sobre medidas. Vem do céu bênção para nós. É sobrenatural o seu suprimento. É sobrenatural o cuidado de Deus com você. É sobrenatural a força na sua vida. É sobrenatural a paz que você carrega. É sobrenatural a sua alegria. É sobrenatural a sua vida financeira. É sobrenatural a sua vida profissional. Você é chamada para viver no sobrenatural, porque o seu Pai está no céu. A economia, o sustento da sua vida está no céu. Jesus lembra a gente, Pai nosso que está no céu, aleluias. Isso chama a gente para olhar para cima, e chama a gente para olhar para a eternidade. E lembrar, amados, que aqui não é a nossa pátria. A nossa pátria está no céu. Onde é que está escrito isso? Está aí, Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, você é o quê nessa terra? Embaixador. Você está nessa terra como embaixador, como representante dos céus na terra. Aleluia! Dá um glória a Deus. Diga, eu sou representante do céu na terra. Mas se eu estou numa embaixada de um país, o meu recurso vem do país que me enviou. E Jesus disse, eu vos envio, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, outros. Então, o recurso da minha vida vem daquele que me enviou. O sustento da minha vida vem daquele que me enviou. E quem me enviou? Jesus, o Pai me enviou. Eu sou representante dele. E eu vivo das bênçãos que ele derrama sobre mim. Porque o meu celeiro está no céu. A Bíblia diz que eu sou abençoada com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, como é que eu faço para trazer de lá para cá, Vanessa? Orando, confessando a palavra, pela fé, tomando posse do que Deus já fez por nós. Porque Jesus está dizendo, olha, você vai orar, porque o seu recurso está no céu, não está na terra. Então, você tem que ir lá buscar. Amém? Aleluia. Salmos 121, verso 1 e 2 diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Pai nosso que está no céu. Eu elevo os olhos para os montes. Não é que ele está olhando para a montanha, não, irmão. É que ele está levantando para cima o olho. Do alto. Porque ele entende que o socorro dele vem do alto. O nosso socorro vem do alto. Aleluias. Você pode dizer isso? Diga aí onde você está. O meu socorro vem do alto, do meu Pai que está no céu. Aleluias. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você já parou para pensar nesse texto? Santificado seja o seu nome. Nós sabemos que o nome de Deus é santo. A Bíblia diz que em Apocalipse os anjos clamam santo, 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 sem parar nos céus. Por que Jesus ensinou a gente a orar, dizendo, Pai, que o teu nome seja santificado? O que é que Jesus queria ensinar com isso? Santificado no original significa que o teu nome seja ativamente reconhecido e tratado como santo, separado, especial, distinto, honrado, por meio da nossa vida e das nossas ações. Quando Jesus está dizendo, santificado seja o teu nome, e está ensinando a gente esse princípio de oração, ele está dizendo o seguinte, ore para que na sua vida, tudo que você fale, tudo que você faz,
santifique, glorifique, honre o nome de Deus. Que eu santifique o nome de Deus na minha vida. Que eu demonstre por atitudes, por palavras, que o nome de Deus é honrado na minha vida, ele é distinto na minha vida, ele é especial para mim. Porque, amados, o nome de Deus já é santo no céu. Agora, é santo na minha vida, eu trato o meu relacionamento com Deus, o nome de Deus na minha vida, porque a Bíblia diz que eu sou família de Deus, eu carrego o nome de Deus. Eu trato isso com seriedade, eu procuro viver uma vida que santifica, que glorifica o nome do Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Meu filho, minha filha, estou falando aqui para mulheres, né? Filhinhas, ore para que a sua vida glorifique a Deus. Ore para que a sua vida dê glórias a Deus. Sua vida honre o Senhor. Veja o que está escrito aí, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, uma vida de adoração é uma vida de tempo integral. É quando tudo em mim existe para dar glórias a Deus. O meu corpo, o que eu faço no meu dia a dia, tudo que eu faço, eu levo o meu corpo junto. Eu tenho que fazer com o meu corpo. Que tudo que eu faço seja como um louvor a Deus. Que seja um sacrifício vivo, porque eu estou viva. É a minha vida em sacrifício. São os meus dias, é o meu tempo. É quando eu fecho minha boca e não falo para agradar a Deus. É quando eu fecho os meus olhos e não vejo para agradar a Deus. É quando eu fecho os meus ouvidos e não ouço para agradar a Deus. Quando eu guardo meu coração e não deixo descer a amargura para agradar a Deus. A Bíblia está falando de um sacrifício vivo, que se dá em vida. Santo, porque é separado, é aquilo, é você se dedicando a Deus. E agradável a Deus, esse é um culto racional. Então, quando eu era mais nova e eu lia esse texto, eu pensava que Jesus estava dizendo assim, quando você começar a orar, comece adorando. Isso é verdade. Mas não é tudo que o texto diz. Jesus está dizendo, quando você começar a orar, ore, lembrando que Deus é seu Pai, ore, lembrando da família de Deus na terra, ore para que a sua vida santifique o nome de Deus. Não só nesse momento que eu levanto as minhas mãos e digo, Senhor, eu te adoro, eu santifico o teu nome, mas no meu dia a dia, que as pessoas olhem para mim e glorifiquem a Deus por causa da minha vida. 1 Coríntios 10, 13, diz o quê? Está na sua telinha. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Pronto. Resumiu. Comer e beber, a gente faz 3 vezes por dia, às vezes. Tem gente que faz mais. 6 vezes por dia. A coisa mais simples que a gente faz na vida, até a coisa mais complexa com a qual você está lidando hoje, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Pergunte, Senhor, como é que eu posso glorificar o teu nome nesse assunto? Senhor, como é que eu posso glorificar o teu nome nesta situação? Como eu devo agir que vai glorificar o teu nome? E o Espírito Santo vai mostrar, porque Jesus nos ensinou a orar. Senhor, me ajuda a glorificar o teu nome, a santificar o teu nome. Santificado seja o teu nome. Não só levantando minhas mãos na oração, mas vivendo de forma a santificar o nome de Deus na minha vida. O chamado para uma vida de oração é de tempo integral, em todas as circunstâncias.
O chamado para uma vida de adoração. O adorador, irmão, não é aquele que canta só na igreja. O adorador não é aquele que canta só quando o rádio está ligado na música que ele gosta. O adorador é aquele que canta enquanto está chorando, porque está doendo, porque está enfrentando uma injustiça, porque está enfrentando um desafio, porque está enfrentando uma luta, mas é adorador em qualquer circunstância. Aleluias, aleluias. Aleluias, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, a oliveira minta, o campo não produza mantimento, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluias, aleluias, aleluias. Feche os seus olhos, levante sua mão onde você está e adore ao Senhor agora, adore ao Senhor, deixe a presença de Deus inundar a sua vida, deixe a presença de Deus entrar na sua casa, diga, Senhor, Tu és santo, Tu és grande, Tu és perfeito, eu Te adoro, meu coração se prostra diante de Ti, eu Te adoro, Senhor. Oh, aleluia, Tu és honrado na minha vida, eu Te dou louvor, eu Te dou honra, Tu és distinto para mim. Tu és distinto para mim. Ninguém mais tem lugar que o Senhor tem na minha vida, Jesus. Ninguém tem esse lugar. Esse lugar é só teu. O trono do meu coração é teu. O trono da minha vida é tua, Jesus. Em tudo dai graças, a Bíblia diz. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se eu devo dar graças em todas as coisas, eu não posso murmurar por nada. Eu não estou justificada para murmurar. Mesmo que esteja difícil, eu não estou justificada para murmurar. Ah, porque Jesus fala, porque Deus me pede para dar graças em tudo, Vanessa. É tão difícil dar graças nessa situação. Você não conhece a minha luta. Eu não conheço a sua luta, irmã. Mas Deus conhece a sua luta. E quando ele fala de graças, é porque quando a gente dá graças, a gente abre as portas para a intervenção de Deus na nossa vida. A gente abre as portas para a graça de Deus entrar. A gente abre as portas para o milagre de Deus chegar. Quando eu murmuro, eu abro a porta para o diabo. Quando eu dou graças, eu abro a porta para Deus. Quando eu murmuro, eu abro a porta para a opressão. Quando eu dou graças, eu abro a porta para Deus. Quando eu murmuro, eu abro a porta para o medo. Eu abro a porta para a incredulidade. Eu abro a porta para a dúvida. Quando eu dou graças, eu abro a porta para a fé. Aleluias! Por isso que Jesus disse, quando você estiver orando, diga, Pai, santificado seja o teu nome na minha vida, no que eu falo, no que eu faço, onde eu vou, em todas as coisas, nas lutas, nas alegrias, em todas as coisas, que o teu nome seja santificado. Em tudo, dai graças, aleluias, dando graças em tudo, em nada murmurando. Mateus 6:10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é muito importante. É um princípio muito importante sobre oração, que muita gente não entende. Irmãs, se Deus pudesse fazer na terra tudo o que Ele quer, a terra não estava nesse caos. Para começar, a Bíblia diz que é o desejo de Deus que todo homem se salve, que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Nem todo homem se salva, porque nem todo homem recebe Jesus, nem todo homem aceita o amor de Deus. E dos que são salvos, nem todos chegam ao pleno conhecimento da verdade. Mas esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos se salvem, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas muitas vezes o desejo de Deus não é estabelecido na terra. Por quê? Porque nem sempre a vontade de Deus é estabelecida na terra. Salmos 115:16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deus também deu o livre-arbítrio aos filhos dos homens. Então, Deus não obriga, Deus não impõe a vontade dele. Como a terra está sob o governo dos homens, Jesus ensinou a gente a trazer a vontade de Deus do céu para a terra. Porque sem oração, sem intercessão,
a vontade de Deus não será estabelecida na terra. Será estabelecida a vontade do homem. E o homem, muitas vezes, se rende a Satanás. É usado por Satanás. É influenciado por Satanás. Por isso, tanta desgraça na terra. Jesus disse, olha, quando você estiver orando, antes de pedir o pão é uma coisa primordial na nossa vida. É sustento, né? Pão é o mais simples das nossas necessidades. Mas ele diz, antes de pedir o pão, você peça para que a vontade de Deus seja feita na terra. Ore para que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Ore para que o reino de Deus venha sobre a sua família. Reino, desculpa, no original aí é a palavra basileia, que significa realeza, domínio, governo, reinado. O foco aqui não é um reinado de, sabe, de aparência, de território, não é um castelo que vai descer na terra, não. Mas é o reinado, o governo espiritual de Deus, a intervenção do céu na terra tem que ser gerada por oração. A intervenção do céu na terra é gerada através de oração. A Bíblia diz que o povo de Deus orou e clamou a Deus por libertação. Deus mandou Moisés. Você entende isso? Deus se move em resposta de oração, queridas. Nós vemos isso por vários textos da Bíblia. É um princípio. Deus chama a gente para interceder, para orar, porque Deus quer agir na nossa vida. Deus quer agir nas nossas casas. Deus quer agir nas nossas cidades. Mas nós precisamos orar e dizer, Senhor, que venha o teu domínio. Eu quebro todo o domínio de Satanás na minha casa. Eu quebro todo o governo de Satanás no meu corpo, no meu trabalho, na vida do meu filho, na vida do meu marido. Eu quebro em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E você é filha de Deus. Então, você precisa se manifestar. Você precisa manifestar quem você é para desfazer as obras do diabo nos seus locais de influência. E dizer, eu quebro em nome de Jesus o domínio de Satanás e eu oro, Pai, que se estabeleça o teu governo, o teu reinado, a tua vontade, assim na terra como é no céu. Se Deus pudesse fazer a vontade dele na terra sem a nossa oração, ele não mandava a gente orar. Mas ele manda a gente orar porque ele deseja abençoar, queridos. Ele deseja mudar a circunstância. Mas é necessário que um homem e uma mulher ore e diga, Deus, fica à vontade. Faz a tua vontade. Assim como a tua vontade é obedecida no céu. Assim como a tua vontade é feita no céu. No céu não tem dor, no céu não tem choro, no céu não tem doença, no céu não tem pobreza. Ah, Senhor, no céu não tem mágoa, amargura. Assim como a tua vontade é feita no céu, eu quero que ela seja feita na minha vida. Eu quero que ela seja feita na minha casa. O teu governo venha sobre nós. O teu reinado venha sobre nós. Veja o que está escrito em Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que não a destruísse, mas a ninguém achei. A Bíblia está falando aqui nesse texto de um juízo que viria sobre a terra de Israel. Esse texto ocorreu antes do exílio da Babilônia e eles iam colher do fruto do erro deles, das escolhas que eles tinham. Mas Deus declara que ele desejou preservar o povo dessa colheita, mas não tinha um intercessor que se colocasse na brecha. Como assim, Vanessa, brecha? Que figura é essa? Colocar-se na brecha é uma metáfora de uma figura militar, porque muitas vezes a oração é uma arma de guerra. Ela é uma arma de ela é um canal de relacionamento e de paternidade, mas aqui Jesus está apresentando como uma arma de guerra, para trazer o céu para a terra. E a Bíblia diz que na época que esse texto foi escrito de Ezequiel, as cidades eram cercadas por muros. E quando havia uma brecha no muro, ou uma rachadura,
Aquilo era um ponto de vulnerabilidade. Era um ponto que permitia a entrada do inimigo e destruição. Então, Deus diz, eu gostaria que tivesse alguém que se colocasse na brecha, nesse ponto de vulnerabilidade. Você conhece o ponto de vulnerabilidade da sua vida, da sua família, do seu país? Você conhece as mazelas, não conhece da sua vida? Você não conhece os problemas dos seus filhos? Você conhece? Eu conheço da minha. Você não conhece as dificuldades do seu relacionamento conjugal e da sua casa, às vezes do seu relacionamento com seus pais. Pois é, a Bíblia está dizendo assim, se coloque na brecha, se coloque no lugar de nesse lugar de vulnerabilidade para interceder, para que não haja, sabe, a colheita disso, desses erros, dessas falhas, para que a situação mude, para que Deus possa manifestar a vontade dele, para que Deus possa intervir, para que o inimigo não entre na sua vida, na sua família. Se coloque na brecha para interceder pelos seus. O intercessor se posiciona nesse ponto, que é de perigo, porque ele vai enfrentar o adversário, mas ele se posiciona defendendo aquele lugar, defendendo aquelas pessoas. Ele se coloca entre a destruição e as pessoas, intercedendo a Deus, que pode mudar as circunstâncias. Amém? Deus te chama hoje, minha querida, para se tornar intercessora da sua casa. Fique comigo mais um pouquinho, em poucos minutos eu estou terminando. A oração é uma arma irresistível. Você não precisa pedir licença para orar por alguém. A pessoa pode estar com raiva de você e você orar por ela. A pessoa pode estar a quilômetros de distância e você orar por ela. E aquela oração alcança o seu objetivo, porque você ora ao Pai. E o Pai se move em favor daquela pessoa, trazendo o céu na terra. Eu quero ler uma história aqui, onde a gente vê claramente o céu descendo na terra, por causa da intercessão da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 5 a 7. Tiago e Pedro foram presos por, não sei se foi Herodes, me fugiu agora. E Tiago tinha sido morto ao fio da espada. E aí, a Bíblia diz no verso 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. A situação de Pedro era ruim. A situação de Pedro era difícil. Pedro era responsável por aquele mal? Não, não era. Não era. Muitas vezes a gente sofre maus que não plantamos. É resultado das provas, das lutas desse mundo mesmo. E a gente está passando por questões difíceis. Foi assim com Pedro. Pedro estava passando por uma situação difícil, de risco de vida, de morte, na verdade, e não era culpa dele. Mas, diga mas havia incessante oração a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. Oh, irmãs, a oração é poderosa. A oração da igreja é poderosa. A oração muda destinos. Diga comigo, a oração muda destinos. Diga agora, a minha oração muda destinos. A minha oração muda destinos. Tiago 5,16 diz, muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. A sua oração é poderosa. A sua oração muda destinos. Pedro estava no cárcere, mas a oração mudou o destino. Mas a oração mudou o final da história. Aleluias! Aleluias! Quando Herodes estava para apresentar, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, preso a duas cadeias, e os sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. A igreja orava,
Senhor, que seja feita a tua vontade, que venha o céu para a terra sobre a vida de Pedro. Senhor, nós não aceitamos esse diagnóstico. Senhor, nós não aceitamos essa situação. Senhor, nós não aceitamos essas cadeias. Oh, Pai, em nome de Jesus, tira Pedro dali, Pai. Intervém, Pai. Manda teus anjos, Pai. Opera, Pai. Traz o céu para a terra. Faz a tua vontade na terra, Pai. E aí, irmãos, o que aconteceu? A oração mudou o destino de Pedro. A oração alcançou Pedro enquanto ele estava dormindo. Aleluia! Por isso que eu digo, a sua oração é irresistível. Seu filho não pode dizer, não ore por mim, mamãe. Você ora e a oração alcança a vida dele. Você pode orar você pode e deve orar pelos seus inimigos e abençoá-los. Você deve orar pelas circunstâncias difíceis na vida, por sua família, queridas. Aprenda a orar. Jesus está nos ensinando a orar. A oração muda destinos. A oração alcança até quem está dormindo, quem está alheio, quem não está orando, quem desistiu já. A oração alcança quem está dormindo. A oração movimenta os anjos do Senhor a seu favor. Diga glória a Deus, diga eu recebo. A oração movimenta os anjos do Senhor ao seu favor. A oração traz luz no meio das trevas. A luz brilhou na prisão. A oração quebra as cadeias. A oração paralisa o inimigo. Por quê? Porque ele estava preso entre duas sentinelas e ninguém percebeu a libertação que estava acontecendo ali. O inimigo ficou incapacitado de se mover na vida de Pedro por causa da oração. Então, vamos orar. Vamos orar. Vamos tirar 3 minutinhos para orar. Eu quero orar com você. Eu quero que você apresente a Deus aí sua situação. Não tem distância para Deus. Deus está ouvindo a sua oração enquanto você ora comigo. Deus sabe de todas as coisas. E eu quero que você se coloque agora nessa oração em concordância comigo. Porque eu creio no que Jesus ensinou. Quando ele disse, ore para que a vontade do Pai seja feita. É porque ele quer fazer a vontade dele na terra. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É para te dar vida em abundância. Nós vamos orar e destinos serão mudados. Nós vamos orar e luz virá sobre a sua família, sobre os seus. Nós vamos orar e até quem está alheio vai ser alcançado. Nós vamos orar e os anjos do Senhor vão se movimentar. Nós vamos orar e cadeias vão quebrar. Nós vamos orar e o inimigo vai ser paralisado. Pai, em nome de Jesus, eu coloco cada mulher que está aqui, Senhor, recebendo esta palavra agora. E cada uma está apresentando a Ti as suas necessidades, Pai. E agora, em concordância, Senhor, em concordância, eu ordeno paralisada toda operação do inimigo nessas vidas. Em nome de Jesus, toda obra do inferno sendo desfeita e quebrada agora em nome de Jesus. Pai, é no poder do Teu nome. É o Senhor que faz. É o Senhor que responde oração. Por isso eu tenho ousadia para orar por aquilo que eu nem conheço, mas o Senhor conhece. Porque há um Deus que sabe de todas as coisas que nós estamos orando. É um Deus que é Pai. Há um Deus que se inclina com amor paterno sobre nós, para ouvir as nossas orações. Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora destinos sendo mudados. O Senhor entrando nas famílias, nas casas, nos filhos, Pai. Em nome de Jesus, na saúde, nas finanças, aquilo que já estava decretado, sentenças de morte sendo quebradas em nome de Jesus, sentenças de desemprego sendo quebradas em nome de Jesus, sentenças de falência sendo quebradas em nome de Jesus, sentenças de depressão, sentenças de tristeza, sentenças de angústia, de separação, de divórcio, sendo quebradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sentenças de vícios sendo quebradas em nome de Jesus. Eu declaro destinos sendo mudados em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo movimento dos Teus anjos, Pai. O movimento dos Teus anjos, Pai. Os Teus anjos descendo e subindo, Senhor. Em nome de Jesus, se movendo em favor das Tuas
tuas filhas, Pai, nos negócios, nas questões, nos processos da justiça, Pai, nas questões, Senhor, de saúde, Pai, nas questões que estão sendo apresentadas a Ti agora, os Teus anjos se movendo, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro por cadeias sendo quebradas, eu declaro em nome de Jesus agora, cadeias sendo quebradas, agora, pelo poder do Teu nome, Senhor, e eu declaro, Pai, e eu oro, Pai, a Tua vontade vindo sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos corpos, a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita, sobre a nossa alma, Senhor, sobre sentimentos, sobre emoções, sobre pensamentos, a Tua vontade agora sendo estabelecida, eu falo agora toda confusão mental, a todo ataque na sua mente, eu paraliso agora em nome de Jesus, e eu declaro a vontade de Deus, a vontade de Deus, eu clamo para que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida, na minha vida, assim como ela é feita no céu, livre, caminho livre para o operar de Deus. Em nome de Jesus, a vontade de Deus é feita no céu imediatamente, ela é feita no céu sem resistência. Eu declaro agora toda resistência contra a vontade de Deus na sua vida sendo quebrada. Em nome de Jesus, e sendo estabelecida agora a vontade de Deus sobre você, em nome de Jesus. E você diz amém, você diz eu creio, você diz eu recebo, você diz assim seja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, essa é a palavra de Deus para nós. Aleluias, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Aleluias, eu sei que você também sente aí onde você está. Aleluias, deixa Deus ministrar o seu coração. Ainda que a reunião aqui termine, talvez você precise de mais um tempo em oração. Então fique livre, querida, aí, se derrame diante do Senhor. Nós terminamos por hoje, semana que vem nós continuamos estudando o Pai Nosso, porque Jesus usou essa oração para ensinar. Então, Ele quer que a gente aprenda a orar diante do Pai, com liberdade, entendendo como nós devemos orar, para que a nossa oração seja eficaz. Amo vocês, até próxima semana. Seja abençoada em nome de Jesus na prática dessa palavra. E envie para outras mulheres que você sabe que estão precisando ouvir, que essa palavra vai ser, sabe, remédio, vai ser refrigério para elas também. Amo vocês e até a próxima semana, em nome de Jesus.